Curso para formação de auditor interno com base na NBR ISO 19011, versão 2018. Você sabe como preparar a sua empresa para as auditorias conforme a ISO 19011? Neste módulo 2, falaremos exatamente sobre isso. Além disso, você vai encontrar dicas sobre como tornar todo esse processo muito mais fácil e eficaz para o seu negócio. Saber como se preparar é essencial para o seu negócio. Isso porque, ao passar pelas auditorias, sejam internas ou externas, você precisa se planejar e preparar suas equipes e o seu negócio. E após o resultado, não pense que acabou. A sua empresa também precisa seguir alguns procedimentos para manter a gestão em dia, mantendo-se sempre alinhada aos princípios estabelecidos pelo sistema de gestão. Estando sempre em dia com seus processos, você nunca vai se preocupar com a visita dos auditores, e ainda vai perceber como as dicas podem contribuir ainda mais para o seu sucesso como profissional e um crescimento sustentável da organização. Módulo 2. Neste módulo, vamos considerar análise dos requisitos normativos. Parte 1. 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2. 5.4.3 e 5.4.4. Gerenciando um programa de auditoria. 5.1. Generalidades. Convém que um programa de auditoria 1. Seja estabelecido. 2. Possa incluir várias normas e requisitos, auditado de forma combinada ou separada. 3. Tenha base no tamanho e natureza do auditado. 4. Tenha base na natureza, funcionalidade, tipo de risco, oportunidades e maturidade do sistema de gestão. 5. Tenha a funcionalidade do sistema de gestão mais complexa, quando funções são terceirizadas e gerenciadas por outras organizações. 6. Preste especial atenção onde as decisões são tomadas. 7. No caso de múltiplos sites, ou terceirização, deve ser dada atenção ao projeto, planejamento e validação do programa. 8. Leve em conta objetivos, questões externas e internas, necessidades das partes interessadas e requisitos de segurança e confidencialidade da informação. Generalidades. Continuação. 9. No caso de auditorias internas, para contribuir, inclua fornecedores externos. 10. Seja gerenciado por pessoas competentes e que assegurem que a integridade seja mantida e não haja influência indevida. 11. Dê prioridade aos maiores riscos e aos piores desempenhos. 12. Seja monitorado, medido e analisado criticamente. Observe que no item 10 fez referências a pessoas competentes. O que é competência? Competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que permitem que uma pessoa atue efetivamente em um trabalho ou situação. Uma competência é mais do que apenas conhecimento e habilidades. Envolve a capacidade de atender demandas complexas, recorrendo e mobilizando recursos, em contexto particular. As competências, portanto, podem incorporar uma habilidade, mas são mais do que isso apenas. Generalidades. Continuação. Convém que o programa de auditoria inclua informação e identifique recursos para permitir que as auditorias sejam conduzidas de forma eficaz e eficiente dentro dos prazos especificados. Convém que informação inclua: a. Objetivos para o programa de auditoria. b. Riscos e oportunidades associados ao programa de auditoria. v. 5.3. E ações para abordá-los. c. Escopo, extensão, limites, locais de cada auditoria no programa de auditoria. D. Agendamento, número/duração/frequência das auditorias. I. Tipos de auditoria, como interna ou externa. F. Critérios de auditoria. G. Métodos de auditoria a serem empregados. H. Critérios para selecionar membros de equipe de auditoria. I. Informação documentada pertinente. Parte desta informação pode não estar disponível até que o planejamento mais detalhado de auditoria esteja completo.
5.1 Generalidades. Figura 1. Fluxograma do processo para gerenciamento de um programa de auditoria. A figura neste slide segue o modelo PDCA. PDCA letra P. Planejar. 5.2 Estabelecimento do programa de auditoria. 5.3 Determinação e avaliação de riscos e oportunidade do programa de auditoria. 5.4 Estabelecendo o programa de auditoria. 5.5 Implementando um programa de auditoria que está na fase D. Fazer do PDCA. 6.2 Iniciando a auditoria. 6.3 Preparando atividades de auditoria. PDCA letra B. Fazer. 6.4 Conduzindo atividades de auditoria. 6.5 PREP. E distribuição de relatório de auditoria. PDCA letra C. Checar. 5.6 Monitorando o programa de auditoria. 6.6 Concluindo a auditoria. PDCA letra A. Agir. 6.7 Conduzindo o acompanhamento da auditoria. 5.6 Monitorando o programa de auditoria está na fase C. Checar do PDCA. 5.7 Analisando e melhorando o programa de auditoria. 5.2 Estabelecimento do programa de auditoria está na fase P. Planejar do PDCA. Curso PDCA. A EAD Capacitar desenvolveu o curso PDCA como um mecanismo estratégico, baseado em um ciclo de desenvolvimento de diretrizes gerenciais com foco em melhoria contínua, promovendo assim o rompimento da situação atual para se atingir os resultados e metas necessárias, na busca da sustentabilidade da organização. Acesse nossa plataforma para conhecer nosso curso de PDCA. Estabelecendo objetivos do programa de auditoria. Convém que o cliente da auditoria assegure que os objetivos do programa de auditoria sejam estabelecidos para direcionar o planejamento e a condução de auditorias. E convém que assegure que o programa de auditoria seja implementado eficazmente. Convém que os objetivos do programa de auditoria sejam coerentes com a direção estratégica do cliente da auditoria e apoiem a política e os objetivos do sistema de gestão. Estes objetivos podem ser baseados na consideração do seguinte: a. Necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes, externas e internas. b. Características e requisitos de processos, produtos, serviços e projetos, e quaisquer mudanças neles. c. Requisitos do sistema de gestão. d. Necessidade para avaliação de fornecedores externos. e nível de desempenho e nível de maturidade do sistema S de gestão do auditado, como refletido nos indicadores de desempenho pertinentes, por exemplo, KPI, a ocorrência de não conformidades ou incidentes ou reclamações de partes interessadas. F. Riscos e oportunidades identificados para o auditado. G. Resultados de auditorias anteriores. Determinando e avaliando riscos e oportunidades do programa de auditoria. Existem riscos e oportunidades, relacionados ao contexto do auditado, que podem estar associados a um programa de auditoria e podem afetar o alcance de seus objetivos. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria identifique e apresente ao cliente da auditoria os riscos e oportunidades considerados ao desenvolver o programa de auditoria e requisitos de recurso, de modo que eles possam ser abordados apropriadamente. Podem existir riscos associados com o seguinte: a. Planejamento, por exemplo, falha em estabelecer objetivos de auditoria pertinentes e em determinar a extensão, números, duração, locais e agenda das auditorias. b. Recursos, por exemplo, dispor de tempo, equipamento ou treinamento insuficientes para desenvolver o programa de auditoria ou conduzir uma auditoria. c. Seleção da equipe de auditoria, por exemplo, competência global insuficiente para conduzir auditorias eficazmente. d. Comunicação, por exemplo, processos, canais de comunicação externa, interna ineficazes. Determinando e avaliando riscos e oportunidades do programa de auditoria, continuação e implementação, por exemplo, coordenação ineficaz das auditorias no programa de auditoria ou não considerar segurança e confidencialidade da informação. F. Controle de informação documentada, por exemplo,
Determinação ineficaz da informação documentada necessária requerida por auditores e partes interessadas pertinentes. Falha em proteger suficientemente registros de auditoria para demonstrar a eficácia do programa de auditoria. G. Monitoramento, análise crítica e melhoria do programa de auditoria, por exemplo, monitoramento ineficaz de resultados do programa de auditoria. H. Disponibilidade e cooperação do auditado e disponibilidade de evidência para ser amostrada. 5.4 Estabelecendo o programa de auditoria. 5.4.1 Papéis e responsabilidades da pessoa que gerencia o programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria, a. estabeleça a extensão do programa, de acordo com os objetivos pertinentes e quaisquer restrições conhecidas. B. Determine as questões, internas e externas e riscos de oportunidades, que possam afetar o programa e implemente ações para abordá-los, integrando estas ações em todas as atividades de auditoria pertinentes, conforme apropriado. C. Assegura a seleção de equipes, e a competência global para as atividades de auditoria, atribuindo papéis, responsabilidades e autoridades, e apoiando a liderança, conforme apropriado. D. Estabeleça todos os processos pertinentes, incluindo processos para coordenação e agendamento de todas as auditorias no programa de auditoria, estabelecimento de objetivos de auditoria, escopo e critérios das auditorias, determinação de métodos de auditoria e seleção da equipe de auditoria. Estabelecendo o programa de auditoria, continuação. 5.4.1 Papéis e responsabilidades da pessoa que gerencia o programa de auditoria. Avaliação de auditores. Estabelecimento de processos de comunicação interna e externa, conforme apropriado. Resoluções de disputas e tratamento de reclamações. Acompanhamento de auditoria, se aplicável. Relato ao cliente da auditoria e partes interessadas pertinentes, conforme apropriado. E determine e assegure provisão de todos os recursos necessários. F. Assegure que informação documentada e apropriada seja preparada e mantida, incluindo registros. G. Monitore, analise criticamente e melhore o programa de auditoria, comunique o programa de auditoria ao cliente de auditoria, e conforme apropriado, as partes interessadas pertinentes. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria solicite sua aprovação pelo cliente de auditoria. 5.4 Estabelecendo o programa de auditoria, continuação. 5.4.2 Competência da pessoa que gerencia o programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria tenha a competência necessária para gerenciar o programa e seus riscos e oportunidades associados, e questões externas e internas eficaz e eficientemente, incluindo conhecimento de a. Princípios de auditoria, ver seção 4, métodos e processos, ver a ponto 1. E a ponto 2. B. Normas de sistema de gestão, outras normas pertinentes e documentos de referência/orientação. C. Informação relativa ao auditado e seu contexto, por exemplo, questões externas e internas, partes interessadas pertinentes e suas necessidades e expectativas, atividades de negócios, produtos, serviços e processos do auditado. D. Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, e outros requisitos pertinentes às atividades de negócios do auditado, conforme apropriado. Conhecimentos de gestão de risco, gestão de projeto e processo e tecnologia da informação e comunicação, TIC, podem ser considerados. Nota: caso seja de seu interesse, a EAD Capacitar disponibilizou o curso NBR ISO 31000, Gestão de Riscos, Diretrizes. 5.4 Estabelecendo o programa de auditoria, continuação. 5.4.2 Competência da pessoa que gerencia o programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria se engaje em atividades de desenvolvimento contínuo, apropriadas para manter a competência necessária para gerenciar o programa de auditoria. 5.4 Estabelecendo o programa de auditoria, continuação.
5.4.3 Estabelecendo a extensão do programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria determine sua extensão. Isso pode variar, dependendo da informação fornecida pelo auditado relativa a seu contexto. Nota: em certos casos, dependendo da estrutura do auditado ou suas atividades, o programa de auditoria pode consistir somente em uma única auditoria. Outros fatores que impactam a extensão de um programa de auditoria podem incluir o seguinte: a. Objetivo, escopo e duração de cada auditoria e número de auditorias a serem conduzidas, método de relatar e, se aplicável, acompanhamento da auditoria. b. Normas de sistema de gestão ou outros critérios. c. Números, importância, complexidade, similaridade e locais das atividades a serem auditadas. d. Aqueles fatores que influenciam a eficácia do sistema de gestão. Estabelecendo o programa de auditoria. Continuação. 5.4.3 Estabelecendo a extensão do programa de auditoria e critérios de auditoria aplicáveis, como arranjos planejados para normas pertinentes do sistema de gestão, requisitos estatutários e regulamentares e outros requisitos. F. Resultados de auditorias internas ou externas e análises críticas gerenciais anteriores. G. Resultados de análise crítica de um programa anterior. H. Questões de idioma, culturais e sociais. I. Preocupações das partes interessadas, como reclamações de clientes, não conformidade com requisitos estatutários e regulamentares, e outros requisitos ou questões de cadeia de suprimentos. J. Mudanças significativas para o contexto do auditado ou suas operações e riscos de oportunidades relacionadas. K. Disponibilidade de TI e comunicação para apoiar atividades de auditoria, em particular o uso de métodos de auditoria remota. Estabelecendo o programa de auditoria. Continuação. 5.4.3 Estabelecendo a extensão do programa de auditoria. Ele, ocorrência de eventos internos e externos, como não conformidades de produtos ou serviço, brechas de segurança da informação, incidentes de saúde e segurança, atos criminosos ou incidentes ambientais. M. Riscos e oportunidades do negócio, incluindo ações para abordá-los. Estabelecendo o programa de auditoria. Continuação. 5.4.4 Estabelecendo recursos do programa de auditoria. Ao determinar recursos para o programa de auditoria, convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria considere: a. Recursos financeiros e tempo necessários para desenvolver, implementar, gerenciar e melhorar atividades de auditoria. b. Métodos de auditoria. Ver 1. c. Disponibilidade individual e global de auditores e especialistas que tenham competência apropriada para os objetivos particulares do programa de auditoria. D. Extensão do programa de auditoria e riscos e oportunidades do programa de auditoria. I. Custo e tempo de viagem, acomodação e outras necessidades de auditoria. F. Impacto de diferentes fusos horários. G. A disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, recursos técnicos requeridos para instituir uma auditoria remota usando tecnologias que apoiam a colaboração remota. Estabelecendo o programa de auditoria. Continuação. 5.4.4 Estabelecendo recursos do programa de auditoria. H. Disponibilidade de quaisquer ferramentas, tecnologia e equipamento requeridos. I. Disponibilidade de informação documentada necessária, como determinada durante o estabelecimento de um programa de auditoria. Ver 5. J. Requisitos relacionados à instalação, incluindo quaisquer liberações e equipamento de segurança, por exemplo, verificações de histórico, equipamento de proteção pessoal, capacidade de usar trajes para salas limpas. Chegamos ao final do módulo 2. Preparamos um quiz com algumas perguntas para reforçar seu entendimento referente ao que consideramos neste módulo. Assim que você responder o quiz, estarei te esperando no módulo 3. Nos encontramos no módulo 3.